Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho, e o tema que estudaremos na nossa lição será Jesus versus as Escrituras. Uma coisa que precisamos compreender a respeito de Jesus é que Jesus não veio com a intenção de abolir aquilo que estava no Antigo Testamento e começar tudo de novo no Novo Testamento. O Novo Testamento não é uma ruptura com o Antigo Testamento, mas é apenas uma continuação. Acreditamos dentro da revelação progressiva na qual o Senhor Deus ele vai revelando a sua vontade no decorrer do tempo e da história. E desde que o primeiro dos escritores começou a escrever, cremos nós, Moisés, até o último a escrever, que cremos ter sido João, a verdade de Deus foi sendo revelada de forma progressiva, para que nós tivéssemos a possibilidade de poder compreendê-la. O Novo Testamento é nada mais nada menos do que isso. Algumas pessoas olham para o Novo Testamento e dizem: o Novo Testamento é superior ao Antigo. Porque no Novo Testamento encontramos as palavras de Jesus, e Jesus em muitos momentos acabou deixando de lado aquilo que era o Antigo Testamento. Mas precisamos fazer aqui uma diferenciação em relação ao tempo de Cristo Jesus. Há dois elementos. O primeiro deles, as Escrituras do Antigo Testamento. E ao mesmo tempo um segundo elemento que era a tradição que havia se cimentado através dos séculos, principalmente depois de Esdras e Neemias, e que no tempo de Cristo Jesus havia tomado um peso tão grande quanto o peso das Escrituras Sagradas. Só para você poder se situar e entender aquilo que a gente vai mencionar hoje, nós precisamos voltar à história, principalmente para o momento do cativeiro da Babilônia, que acabou acontecendo quando o rei Nabucodonosor invadiu no ano 605 da nossa era, aliás, antes de Cristo, o país de Judá ao sul, Jerusalém, e deportou os judeus para o país da Babilônia, onde eles passaram 70 anos cativos. Depois de 70 anos, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué são levantados para poder trazer os cativos para a terra de Judá, para que eles pudessem reconstruir o templo. O processo todo é emperrado por uma série de fatores. Já estudamos sobre Esdras e Neemias recentemente, e o fato é que Deus vai levantando Esdras, posteriormente Neemias, para que a construção do templo acontecesse, depois para que Jerusalém pudesse ser também reconstruída, e enfim, a nação de Judá acaba sendo totalmente reconstruída, principalmente sob a orientação de Zorobabel, Esdras e Neemias. Quando você percebe o momento em que esses indivíduos saem de cena, que o seu tempo passa, eles morrem, outros vão se levantando para poder dirigir o povo, uma coisa é certa: o cativeiro da Babilônia havia ensinado que abandonar os princípios da palavra de Deus era um sinônimo de sofrimento, que Deus castigaria seu povo se eles abandonassem os princípios da palavra de Deus, como os seus ancestrais antes do cativeiro haviam feito. E eles tomaram a decisão de que eles valorizariam as palavras do Antigo Testamento, e para isso uma série de estudiosos bíblicos, de escribas, de mestres da lei surgiram para poder tentar proteger o texto bíblico. De maneira muito especial, quando alguns anos mais tarde, depois que o Império Medo-Persa acabou passando e o Império Grego assumiu o controle e conquistou aquele pedacinho de mundo ali no Médio Oriente, Alexandre o Grande costumava trazer templos gregos e ao mesmo tempo bibliotecas gregas em todos os lugares aonde ele se estabelecia. Quando ele chega ali na região de Judá, do país de Israel, ele percebe que há uma rejeição da filosofia grega de cara. E Alexandre acaba se tornando um indivíduo muito mais esperto do que a maior parte daqueles que foram antes ou depois dele. Porque ao invés de entrar com a filosofia grega através da força, o que ele vai fazer é criar 10 cidades na região de Decápolis. Algumas cidades que já existiam, ele agrega a essas 10 cidades, coloca nelas templos gregos, bibliotecas gregas, pensadores gregos, filósofos, que tinham como principal objetivo influenciar o país de Israel com as ideias gregas, o que acabou acontecendo. E quando as pessoas começaram a viver um estilo de vida sem compromisso com a palavra de Deus, surge um movimento de reavivamento dentro do país de Israel. Um movimento que era liderado por um grupo chamado Os Hassidim. E esses Hassidim, eles entraram para poder tentar fazer com que os princípios da palavra de Deus
pudessem permanecer intocáveis e que as pessoas pudessem continuar valorizando. Esse mesmo grupo vai dar origem depois ao grupo dos fariseus. E esse grupo, de maneira muito especial, vai valorizar o texto bíblico e vai escrever muito sobre aquilo que são as tradições relacionado ao estudo da palavra de Deus, é a interpretação da palavra de Deus, é como viver os princípios da palavra de Deus na vida diária. Eles fizeram isso com muito boas intenções, mas o fato é que essas tradições, e por exemplo, só em relação aos mandamentos, ao mandamento do sábado, eles acabaram subdividindo o mandamento do sábado, o quarto mandamento, em mais de 600 mandamentos entre ordens positivas ou negativas. O que podia-se e o que não se podia fazer. O que fez com que a religião se tornasse um fardo muito grande. É bem verdade que a história vai provar que eles não o fizeram com segundas intenções, mas ao desdobrar aquilo que era a palavra de Deus, eles tornaram a religião um fardo. Nesse contexto, Jesus vem. E Jesus, em nenhum momento dos evangelhos, ele vai questionar aquilo que o Antigo Testamento vai dizer. Mas ele vai questionar a interpretação que foi feita principalmente pelos Hassidim em relação ao Antigo Testamento. Por isso, até o nosso guia de estudos vai trazer uma série de textos, Mateus 5, versos 43 e 44, Mateus 5, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39, entre outros, onde uma frase vai aparecer por parte do Senhor Jesus. Onde Jesus dizia: ouvistes que foi dito, e aí ele mencionava o que tinha sido dito. Eu, porém, vos digo, e aí ele agora vai dizer como é que as coisas devem ser. E muita gente olha para isso e diz assim, tá vendo? Jesus está pegando o que tinha sido dito no Antigo Testamento e está dizendo agora que no Novo Testamento é diferente. Não, o que Jesus estava fazendo em cada uma dessas afirmações, e se você pegar as tradições dos judeus do tempo de Jesus, do primeiro século, e for comparar, Jesus está pegando aquilo que foi a tradição estabelecida pelos Hassidim, que era a interpretação que eles davam para aquilo que estava escrito principalmente no Pentateuco, e ele estava agora trazendo para o lugar certo, estava tentando mostrar para as pessoas o seguinte: olha, o que o Pai estava querendo dizer era isso, e não o que vocês estavam colocando. É bem verdade que muita gente ficou incomodada com isso, porque Jesus mexeu na religião estabelecida. A mesma coisa é verdade em relação ao sábado, por exemplo. Jesus nunca questionou a guarda do sábado. O que Jesus questionou foi a tradição dos judeus que mencionava como o sábado deveria ser guardado. E Jesus, por exemplo, ele não disse que o sábado não deveria ser guardado. O que Jesus foi dizer era que, por exemplo, as pessoas deveriam fazer o bem aos sábados e não o mal, e não se omitir. Quando ele chegava e curava pessoas, os líderes ficavam chateados com isso. Por quê? Porque a tradição dizia que isso não podia acontecer. E Jesus agora vai dizer para eles de forma bem clara que eles estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. Então Jesus em nenhum momento ele vai contra o Antigo Testamento. Ele vai pegar os princípios do Antigo Testamento que tinham sido trabalhados pela tradição dos Hassidim, e ele vai agora trazer de volta para aquilo que era a interpretação correta no tempo em que ele vem. Portanto, ele vai valorizar a palavra de Deus. Existem alguns textos aqui que são apresentados no finalzinho do nosso guia de estudos, eu quero terminar com eles, onde Jesus ele vai afirmar categoricamente no seu Sermão da Montanha duas coisas ele vai dizer. Primeiro em Mateus 5,17, que ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E cumprir aqui significa que ele estaria pegando os mesmos princípios do Antigo Testamento e estaria aplicando na perspectiva correta, diferentemente daquilo que a tradição dos judeus fazia. Em Mateus 5,19, onde ele vai dizer: aquele pois que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. O que ele está dizendo? Duas coisas. Primeiro, que ele não veio para quebrar, e ele diz: vocês não podem anular nenhum dos mandamentos que foram dados no Antigo Testamento. Jesus não veio aqui para poder mudar as coisas e fazer alguma coisa nova com o Novo Testamento. O Novo Testamento é apenas uma releitura daquilo que o povo de Israel havia falhado com as suas tradições ao tentar interpretar a palavra de Deus. Ele estava tentando mostrar um Deus de amor e um Deus de justiça que, junto com esses dois traços da sua personalidade, ele dirigia o seu povo. Que Deus maravilhoso. Temos muito a aprender com Cristo Jesus.
Eu queria orar nesse momento para que Deus nos ajudasse a ter essa sabedoria, para podermos olhar para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento também e sermos capazes de poder aplicar esses princípios à nossa vida. Obrigado, Pai, porque Cristo Jesus veio aqui à nossa terra para abrir caminho e nos mostrar como a Tua palavra deve ser entendida. Ajuda-nos a fazer a mesma coisa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?